Olá, bom dia. Sou Alex, aqui amigo de vocês, fazendo mais uma transmissão ao vivo. Fazendo hoje uma transmissão ao vivo na parte da manhã. Estou aqui na igreja, Primeira Igreja Batista Calumbi. Hoje nós vamos ter o culto pela parte da manhã. O culto hoje começa às 9 horas, daqui mais ou menos 1 hora. Então você que vai assistir esse meu vídeo, que mora em Calumbi região, queira participar, pode vir participar junto com a gente aqui no nosso culto. Hoje vai ser um culto aniversário, né, da nossa irmã Celeste. Então, eu espero que desde já você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus te abençoe, né, nessa semana que se inicia agora. E deixa eu só verificar um negócio aqui, para ver se a qualidade do vídeo e da imagem está entrando corretamente dentro do meu vídeo. Também é uma live, vou fazer um teste agora, né? Para ver como que fica. Vai ter um barulho de fundo aí, tá? Mas fiquem tranquilos quanto a isso. Que hoje eu quero falar, né? A respeito do que está escrito aí, do problema que o Moisés, né? Moisés foge da morte certa, porque o faraó vai tentar contra a vida de Moisés. Então Moisés vai ter que fugir do faraó, e nesse fugir ele vai passar 40 anos, né? Ele vai passar 40 anos lá no deserto. Então, vai passar 40 anos no Egito, senão vai dar retorno aqui. Aí, ao mesmo tempo também eu estou verificando a qualidade de imagem que aparece dentro da transmissão, para ver se não fica caindo, né? Qualidade. Porque domingo passado eu fiz a transmissão na nossa igreja e a qualidade da internet ficou caindo o tempo todo. E aí a gente teve problema com a transmissão. Mas hoje eu coloquei um cabo, né? Um cabo de rede, então tá muito melhor. Tá? Então eu sou Alex César, ensinando a verdade pela palavra de Deus. Eu todo dia tenho feito postagens, né? Hoje eu estou fazendo, no caso, uma live ao vivo, que a gente vai ver aí, né? Moisés foge para Midian. Então nós vamos entender hoje na história de José, a história de José não, né? José, sai da história de Moisés. Nós vamos ver na história de Moisés. E Moisés, ao defender os seus parentes, os seus familiares, ele vai, infelizmente, dar cabo de uma vida do indivíduo egípcio que estava batendo no seu irmão israelense, o povo de Israel. Então, ele vai se virar contra esse egípcio e vai matá-lo, vai eliminar ele, né? E daí o faraó vai ficar sabendo e vai ficar muito irritado e vai tentar contra a vida de Moisés. Então, nós estamos começando essa série, essa já é o segundo vídeo, né? E eu ainda vou colocar numa playlist e vou colocar aí, né? É a playlist do Êxodo, né? É a saída do povo de Deus debaixo da servidão. Então o povo de Deus vai sair debaixo da servidão do Egito e nós vamos iniciar essa série aí. A imagem está com uma qualidade muito boa, não está caindo, graças a Deus. E assim vai dar para a gente fazer nossa transmissão ao vivo, tanto desse estudo, quanto também da live do culto que será feito tá aí no link, na descrição desse meu vídeo, tá o link do canal da igreja. Clica aí e se inscreva no canal da igreja. Já fica inscrito no canal, toda vez que a gente fizer um vídeo você possa estar acompanhando. Bom, então, vamos lá para a história, né, na continuação da história de Moisés, que no vídeo anterior a gente já leu o que aconteceu com ele, da onde ele nasceu, quem é a mãe dele, quem é o pai dele, né, a linhagem de sangue da onde ele descende. Então vamos continuar aqui na leitura do Êxodo. Ainda estou com Gênesis na cabeça, né? Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Moisés foge para Midian. Anos depois, já adulto, Moisés visitou visitou o povo
e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Então Moisés, me parece que enquanto ele vivia na corte, ele foi mantido de uma forma que ele não entendia a escravidão do seu povo. Parece que dá a entender que Moisés não compreendia completamente a escravidão do seu povo. Como eu estou trazendo, sempre contando a história do povo passado, mostrando que Deus sempre traz tipos de Cristo para libertar o povo, e é uma libertação progressiva que Deus começa chamando Abraão para tirar ele da terra de Uz, de uma cultura perversa, uma cultura de adoração a ídolos. Então Deus salva ele de dentro daquela cultura e promete ele 3 coisas: a terra, bênção e descendentes. E assim agora Deus tratou com uma pessoa que era Abraão. Agora a revelação é progressiva, Deus vai tratar com toda a nação de Israel, e ao tratar com uma nação até a vinda de Cristo, em Cristo Jesus, Deus não vai mais fazer acepção de pessoa e vai tratar e vai resgatar e chamar todos os povos, línguas e nações, que foi essa a promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, que no descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então assim será. Então Moisés, ele está dentro de uma cultura egípcia que ele ainda tenro, jovem, adolescente, ele não consegue perceber que o seu povo está debaixo de uma cultura que é escravagista e que submete o seu povo, né, da onde ele é hebreu, ele é do povo hebreu, né, israelita. Ele passou todo aquele tempo sem entender, por causa da cultura, o qual ele foi inserida na corte de Faraó, né? Os poderosos fingem, ou para eles é tão natural a escravidão de um povo e de uma nação, que na mentalidade deles, eles são narcisistas, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam sofrer o sofrimento do outro. Ele não conseguia, né, sentir a dor do outro. Ele simplesmente, para eles, era natural aquela vida. E Moisés está vivendo essa vida, até que ele vai visitar os seus irmãos, e agora os olhos dele são abertos para entender a escravidão e sentir a dor dos seus irmãos. Dentro da igreja, dentro do povo de Deus, na época de Cristo, quando Cristo veio com o plano de Deus para salvar o seu povo, né, primeiro o seu povo, depois ele é rejeitado, e depois ele abre para todos os povos, línguas e nações. E a gente vai entender isso, porque que Jesus veio com um projeto em 3 partes, né? Primeiro ele vem para o seu povo, aí ele é rejeitado pelo seu povo, e na rejeição ele amplia o evangelho da salvação, tirando só de cima de Israel, e leva para todos os povos, línguas e nações. Tá? Então, da mesma forma, todos os povos, línguas e nações, também, na época de Cristo, todos estavam perdidos, mortos em seus pecados, longe de Deus. Então, em Cristo Jesus vai ser aquele que vai trazer o evangelho da graça e mostrar que todos estão vivendo debaixo de um pecado, sem acepção de pessoas. Judeus, gregos e romanos, todos estão debaixo de um pecado e precisa da libertação. Mas como todos eles estão vivendo uma cultura que não consegue entender o evangelho da graça, que não consegue perceber a sua própria miséria, o seu próprio estado de caído longe da graça e da misericórdia de Deus, então eles não conseguem enxergar aí essa realidade. Então Jesus vem também, né? Assim como Moisés teve que adentrar no meio do seu povo, teve que ver a condição do seu povo, nós, os gentios, todos os povos e nações, tivemos que esperar Cristo vir e mostrar para nós a nossa miséria, o estado do homem decaído, morto espiritualmente, todos, sem exceção. E assim, a liberdade agora é dada, a verdadeira liberdade é dada em Cristo Jesus.
Porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não fica para sempre na casa, mas o Filho fica. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados, Moisés é aquele libertador, que é um tipo de Cristo que veio no passado para libertar o seu povo. Mas nós vamos ver que o seu povo também não vai entender. Assim como Cristo veio e não foi compreendido e entendido, esse povo também não vai compreender que Moisés é um libertador. Então, por isso, ele vai ser retirado do Egito, vai ser levado para a terra de Midian, vai casar, vai ter 2 filhos, vai ser pastor de ovelha durante 40 anos, e aí o Senhor vai chamar ele para libertar o seu povo. Então, vamos entender essa parte aqui, que é a primeira parte, que é Moisés foge da morte certa. Eu parei aí, fiz essa digressão, saí fora do texto, para que vocês pudessem compreender o pano de fundo da história que vai se desenrolando ao longo do plano de Deus com Moisés. Então Moisés, anos depois, de adulto, Moisés foi visitar. Adulto aqui é mais ou menos 40 anos, tá? Moisés foi visitar o povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. A ideia pode ser que descobriu, pode ser que viu, pode ser que ele sabia antes, pode ser que não. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio e em seguida escondeu o corpo na areia. Verso 13 agora. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar o seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que vocês está Aí Moisés pergunta, né, entre aspas, por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, todos já sabem o que aconteceu. 15. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Então Moisés fugiu, pegou o beco, que nem diz o outro, e foi morar lá na terra, atravessou, né, o Mar Vermelho ali e foi morar lá na terra de Midian, que hoje é o sul de Israel, naquela parte de deserto, para baixo de Berseba. Quando chegou a Midian, estabeleceu junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhos, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho dela. 18. Quando as moças voltaram para o seu pai, Reuel, ele lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu luz a um menino, a quem Moisés chamou de Gerson. Que Gerson quer dizer, o som do nome Gerson é semelhante ao som do termo hebraico que significa forasteiro. Pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gentios, os gemidos, e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Então aqui nós temos, né, o relato até a parte onde Moisés foge, e também temos o relato que o povo geme
e o povo clama por causa da escravidão ao qual eles estão submetidos. Lembrando que essa escravidão foi predita a Abraão, quando Abraão fez o pacto de sangue com o Senhor lá nos carvalhos de Manre. Abraão dormiu e Deus diz: com certeza a sua descendência será escrava por 4 gerações no Egito, mas eu tirarei eles de lá com mão forte e os abençoarei. Então, por esse tempo, depois já de muitos anos, Moisés cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, ou Reuel, né, dependendo da tradução. Então, Deus se lembra do seu povo. E Deus tem um plano para tirar o seu povo lá daquela terra, da terra do Egito. Então Deus vai estabelecer um plano e Moisés vai fazer parte desse plano. Moisés vai fazer parte desse plano. Sempre lembrando, naquele tempo e naquela época, Deus, quando ele ia pôr um plano em prática que envolvia ele mesmo, Deus, ter que ir lá e falar, anunciar seu plano e seu projeto, ele, o próprio Deus, ele vem pessoalmente se relacionar. Existe uma dinâmica, existe um trabalho que quando Deus vai falar com o homem, ele sempre trata de homem para homem, de igual. Deus nunca fica tratando com as pessoas e lidando de uma forma sobrenaturais, de forma que fica mandando espíritos, de forma que fica mandando, que fica falando subliminarmente, mas ele vem pessoalmente ver. Por quê? Porque Deus está trabalhando numa dinâmica, tratando as pessoas como um igual. Tá? Então, por isso é muito perigoso. Hoje em dia a gente vê, né, tem muitas igrejas neopentecostais e pentecostais por aí, que ficam tendo línguas estranhas, que pessoas supostamente durante algumas vigílias, durante alguns cultos, ficam rodopiando, girando, dizendo que ali é manifestação do Espírito, que Deus está se manifestando e falando daquela forma. Isso é errado, porque nós já estamos entendendo que toda vez que Deus tem que tratar e lidar com o ser humano, ele vem pessoalmente falar. Ele não manda recado, ele não manda um profeta, ele mesmo vem e fala com o seu povo e comunica pessoalmente. É fato que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, que ele vai entrar num juízo, Deus não entra em juízo com Sodoma e Gomorra sem fazer um julgamento justo, sem ir se mostrar na cidade, mostrar sua glória, mostrar que Deus está ali de fato, pessoalmente, olhando e vendo o que está acontecendo. Lembra da história, né? Na playlist da chamada de Abraão, busca lá na chamada de Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus aparece para Abraão com 3 anjos, né? E um anjo era o Senhor, anjo em letra maiúscula é o Senhor, e diz a Abraão que está indo a Sodoma e Gomorra verificar, né? Fazer uma investigação se de fato o clamor que ele tem recebido, o clamor, né, das pessoas que estão morando em Sodoma e Gomorra, que estão sendo vítimas, né, de uma tirania, de um rei, de um déspota, de um tirano, o qual a cultura daquela cidade é sodomia, é morte, é assassinato, é culto a deuses com morte e derramamento de sangue. Tudo o que Deus não aceita num culto pagão,
estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Então, Deus simplesmente do céu, antes de trazer um juízo, ele vem pessoalmente como por igual verificar se de fato o que ele tem visto e o clamor que ele tem ouvido é de fato aquele relato. Então, quando Deus vai trazer um juízo, ele simplesmente lá do céu, ele não manda raios e poderes e destrói todo mundo. Não. Deus vem pessoalmente. E Deus vai vir pessoalmente falar com Moisés. Numa sarça ardente, que será o próximo vídeo, será a próxima live, provavelmente amanhã cedo. Eu vou estar fazendo esse vídeo. O mais tardar na parte da tarde, vocês vão estar acompanhando esse meu vídeo que eu vou estar disponibilizando, falando a respeito do encontro de Moisés. Tá? Então, só para vocês entenderem o porquê que Deus chama Moisés. É porque o Senhor Deus quer lidar com o faraó como um igual, como homem. Porque nós já entendemos na história de Jó, que é na chamada de Abraão, que Deus não luta com o mal, tanto faz ser o mal na terra físico, pessoas e reinos e tronos, como também com o próprio Satanás. Deus tem uma dinâmica de sempre usar o mais fraco, os mais frágeis, para destruir o mal. Por isso que você também foi chamado e salvo na sua miséria, no seu pecado e na sua fraqueza. Porque Deus vai derramar em seu coração fé, a sua palavra vai te transformar, vai te lavar, remir dos seus pecados, e através das obras que Deus derrama em você, para que você faça esse trabalho com o caráter de Deus, um cristão que segue e obedece a Deus, e assim eles vão tratar, e é assim que Deus trata, tá bom? Então, só para que vocês entendam, só para que vocês compreendam, tá? Que isso é uma dinâmica que Deus trabalha. Então, Deus trabalha sempre nessa dinâmica, dessa forma, de meio de ação e de agir, tá? Então, fazendo essa live, que é uma live teste também, né, para me ver como ficou o vídeo, como fica a transmissão ao vivo. Então, eu encerro desde já. Deixe o joinha, seu like, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal da igreja. O link do canal da igreja está aqui embaixo. Então, se inscreva no canal da igreja, ó, para que você possa estar acompanhando os cultos todos os dias, tá bom? Então, muito obrigado por você que ficou aí até agora. Daqui a pouco nós teremos culto na Primeira Igreja Batista de Calumbi. Se você está em Calumbi, venha participar. Começa às 9 horas. Você tem apenas 38 minutos para chegar aqui. Dá tempo de você tomar um banho e vir assistir o culto. Vai ser um culto de aniversário da nossa irmã, uma das fundadoras dessa congregação, que era a congregação e virou igreja. Então, venha conosco. E você que não vai poder vir, assista aí da sua casa. Então, para isso, se inscreva no link do canal da igreja, Primeira Igreja Batista de Calumbi, Pernambuco, Brasil, para que você possa ser notificado quando houver um culto e uma transmissão ao vivo, tá bom? Sob a direção do nosso querido amado pastor José Erivan. Então, muito obrigado, Deus te abençoe.